Bom dia, bom dia. Um excelente e abençoado dia. Estamos aqui hoje novamente para continuar o nosso estudo, nosso devocional. Então já pega aí sua Bíblia. Chegando aqui no gravado, compartilha essa mensagem, deixa o seu coraçãozinho aqui. Tudo que você está acompanhando, deixa nos comentários, tá? E vamos abençoar mais vidas, né? Com essa mensagem que edifica a nossa vida. Vou dar aqui a Suelen. Conseguiu aí ver o convite. Vamos ver se ela consegue. Então, já pega aí sua Bíblia. Hoje a gente vai estudar dos capítulos 6 ao 9. Vamos tomar aqui quais lições. Deixa eu ficar aqui nossa Bíblia. Deixa eu ver novamente aqui. Isso. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade. Continue conosco. Amém. Excelente dia. Deu certo. Que bênção. Continue nossa presença, Senhor, nos direciona conforme a tua vontade. Usa-nos conforme desejar, Pai, que essa mensagem chegue aos corações, que ela possa ser semeada, que o Senhor dê o crescimento e frutifique. Que tenhamos o entendimento, que possamos tomar cada lição e colocar em prática. Senhor, nos dá o poder de execução. Consagramos a Ti o que somos, tudo que fazemos e tudo que temos, que seja para a Tua honra e glória, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos seguindo. Como que tá aí o clima? Continuar com os estudos em Jó. Vamos. Capítulos 6 a 9. Então, ontem a gente viu, né, toda aquela reflexão ali dos amigos, né, que ficaram ali 7 dias e 7 noites, né, com o Jó, diante de toda a situação, né, onde eles falam ali que viram porque era pesada, né, ele diz que viram, se levantaram porque a dor de Jó era muito grande, né, eles chegaram lá 7 noites e 7 dias sem pronunciar palavra alguma, porque viram que a sua aflição era muito grande. Então, aí a gente vê que eles começam, né, esse diálogo. A partir do capítulo 5, a gente já vê que começa ali os diálogos, e a melhor parte é onde eu li o silêncio, né, por um tempo, ou não, qual a sua percepção, porque a partir desse diálogo é onde gera ali um aprendizado, né, um questionamento. Então a gente sabe, igualmente aqui, né, a gente aprende muito mais a respeito da Bíblia quando a gente está ali em 2 ou 3, que um coloca a percepção, aí o outro vem e coloca a percepção espiritual, uma natural. Então termina que gera, amplia maior entendimento, né, quando a gente tem ali pessoas para dialogar, para a gente questionar. Então esses amigos de Jó aqui, eles começam com esse diálogo, né? No capítulo 5, a gente viu que ele começou com os questionamentos, né? Então, por que que realmente, né, que Deus está te castigando? Qual é o teu pecado? Confessa. E ele fala no versículo 17, né, bendito é o homem a quem Deus repreende e que não despreza a disciplina do poderoso, porque ele é quem quebranta e ata, ele fere e suas próprias mãos dão saúde. Então ele fala, é Deus que realmente ele fere e ele faz o curativo, né? Ele dá, porque o pai, né, disciplina a gente, toma isso também como muito aprendizado. Quando a gente repreende um filho, né, a gente fica assim com o coração meio que a gente não queria, mas é necessário, porque se a gente não disser um não agora, se a gente não der uma disciplina, ele vai continuar fazendo. E eu acho muito interessante, quero uma atençãozinha aqui para esse versículo 19 do 5, né, do qual ele diz assim, ó, em 6 adversidades te livrará, e na 7ª o mal não se aproximará de ti. E aí a gente entra com esse entendimento. E aí a partir do versículo 20 ele vai colocar quais são as aflições
que é como a gente sabe, né? No mundo temos aflições, mas tem que ter bom ânimo. Então, qual é a esperança que ele nos dá? Qual é a sétima, a última aflição que a gente tem aqui na vida? É da partida, né? É aquela última viagem. Então, ele dá essa mensagem aqui muito forte. E na sétima, o mal não se aproximará de ti. Quer dizer, já está consumado. Deus já concedeu a salvação. Você pode passar por todo o sofrimento aqui no mundo. Você pode passar, Deus pode te livrar. Né? Se mantém forte, seja corajoso, tem bom ânimo, sai desse deserto, luta pela sua vida, mantenha a fé e a esperança. E tenha essa certeza que ele diz, ó, em 6 adversidades ele vai te livrar. Mas na sétima, o mal não se aproximará de ti. Aí ele faz quais são as 6. Ele diz que durante a fome ele te livrará, do açoite da língua será protegido, quer dizer, do falatório, das calúnias dos outros, né? Ele diz, porque a tua aliança é como as pedras do campo e os animais dos campos entregarei a ti. E no versículo 24, então compreenderás que a paz é a tua morada, porque regressarás à tua morada e não pecarás. Aqui ele fala exatamente isso, da gente ter paz em meio à guerra, né, Su? Porque ele diz, então compreenderá que a paz é a tua morada. E ele fala, saberás que a tua descendência é grande e que a tua linhagem será como a erva da terra. Então é isso, né? A gente ter essa certeza do que a gente, da consciência tranquila, da paz que excede entendimento. Jó sabe quem ele é. Embora os amigos, embora a esposa, embora todo mundo diga que você não é, ele sabe quem ele é, ele tem essa paz interior e ao mesmo tempo fica naquele questionamento. Então, é um aprendizado pra gente. Não se importa com o que o outro está dizendo, que você é isso, que você é aquilo. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu vou ter essa paz interior. Não importa o que o mundo está dizendo. Eu e Deus tem essa conexão. Deus sabe quem eu sou verdadeiramente. Deus sabe quais são minhas falhas verdadeiramente. Né? O que o outro quer julgar, por conta. E aí ele fala no versículo 26, sossegado entrarás na sepultura, como o feixe do trigo sobe a seu tempo. Como que diz aí no versículo 26 do capítulo 5. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Palavra da salvação, palavra poderosa, hein? E o 27? Aí no Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade, pense nisso para o seu próprio bem. Para mim, para você, essa mensagem. A mesma sua? A minha diz assim, ó. Sossegado entrarás na sepultura, como o feixe do trigo sobe a seu tempo. Isso investigamos. E é assim. Isso temos escutado, mas tu sabes que é para ti. Olha, a palavra de Deus é muito direta. No seu íntimo, você sabe que essa mensagem é para você. É para mim hoje, toma revelação. O Senhor diz, em 6 adversidades ele vai te levar, mas na 7ª nenhum mal aproximará de ti. Então a gente vai ter aflição nesse mundo, mas quando estamos nos pés do Senhor, ele garante nossa vida eterna, ele já comprou a nossa salvação, o sossego, como ele diz aqui na sepultura. Mas como é mais fácil a gente se afligir com as coisas desse mundo, com as coisas que as pessoas falam, com as coisas que a gente vê, né? Do que a gente tá nessa conexão e ter essa paz que excede todo entendimento, né? Porque quando a gente tá em contato com Deus, quando a gente está próximo dele, a gente consegue ter essa paz, né? Porque a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, a gente tem que manter essa constância, porque se a gente ficar nesse ruído que a gente tem aqui nesse mundo, que são constantes, né? Vem de todos os lados. A gente se perde, né? É verdade. Então, essa palavra de vida, essa palavra de esperança. E a Bíblia aqui está muito clara. Investigamos e assim é. Isso temos escutado, mas tu sabes que é para ti. Então, aqui ele diz quem é Jó. Jó é
o perseguido, né? A gente sabe que o significado de Jó é isso, é o perseguido. Por que que ele é perseguido? Porque ele é filho amado, porque ele está no caminho buscando a Deus, ele faz as orações, ele ora a Deus. E por que que o inimigo viu ele? Por que que o inimigo odiou ele? Porque ele viu que ele estava no caminho. Porque ele sabe que Deus se agradou. Quando ele entrou lá que estava acusando, Deus estava se alegrando com. Ele disse, então tu viu meu servo Jó, o quanto ele é temente a mim, o quanto ele me ama, o quanto ele me reverencia. Então por que que ele foi perseguido? Por isso, por estar no caminho do Senhor, por estar sendo obediente, por ter esse temor, por, sabe, buscar mesmo. E aí ele foi perseguido. Então, nós, como filhas amadas, o inimigo nos odeia, ele nos persegue por isso. Só pelo fato de sermos filhas amadas. Então, que a gente tenha bom ânimo, que a gente creia nessa palavra, que a gente tenha, assim, bom ânimo para sair, para superar todo e qualquer obstáculo, porque essa é a promessa de Deus. Pode vir a fome, pode vir o açoite, pode vir calúnia, né? Ele diz, Deus te livrará do açoite das línguas, da calúnia. Porque o inimigo vai usar pessoas para fazer o que puder, para nos tirar do propósito, né? Para nos tirar essa paz. Então, que a gente tenha esse entendimento hoje, confiança plena em Deus. Sim. Então, a gente segue lá para o capítulo 6, onde fala, né, das respostas. Então, ali por 2 capítulos, ele vem colocando, né, esse questionamento para Jó. E aqui no capítulo 6, Jó vem e dá a resposta, aí ele faz. Então, Jó respondeu dizendo, que minha ira e o que há em mim, minha mente, pudesse ser pesados na balança juntamente. Ele diz, né, que está ao mesmo tempo, por que que isso está me acontecendo? E a mente se questionando do que eu fiz. Ele quer saber, ele disse colocar na balança, né, qual é o que está mais pesado, é a ira ou é a consciência, né? Muitas das vezes nossa consciência pesa quando a gente vai olhar para dentro de si, né? Nossa consciência fica pesada. Aí ele diz, pois agora seria mais pesado do que a areia do mar, por isso minhas palavras são reprimidas. Porque as flechas do poderoso estão em minha carne, e o seu veneno bebe meu espírito. O terror da parte de Deus tem me aterrorizado. Acaso berram as ovelhas quando cheiram junto ao pasto? Ou comerás o que é insípido sem sal? Ou haverá gosto na seiva da malva? Então aqui Jó, ele perdeu realmente total o prazer, né? Por comer, ficou naquele lamento, né? Querendo descobrir a causa. E ele fala que cansado está minha alma da sua turbação. E ele fala que lamenta como um bêbado aflito. Quem me dera que chegasse minha petição, que Deus concedesse minha esperança. Né? Aqui ele fala que queria que Deus realmente levasse ele. E versículo 10, ele será ainda meu consolo, e eu voltarei a ser cheio de poder, sem medida, porque não enganei com a palavra do santo. Ele diz, quanta é minha força para que eu resista? Qual é meu fim para que eu tenha paciência? Né? Ele fica, até quando eu vou ter que aguentar isso? E aí ele fala, né, no versículo 3, eis que não tenho a sua ajuda, distante de mim está a sua salvação. O que nega a paz, então ele fala aqui, onde ele começa, né, que está sem amigo naquele momento. Aí versículo 14, o que nega a paz a seu amigo, abandona o temor do Senhor. Meus irmãos se conduziram com engano, como córregos e torrentes que passam. Então aqui ele já começa a falar da acusação, né, dos amigos ali, ele já toma nesse sentido, né, eu tô sem amigo agora, eu tô sem, vocês estão aqui me acusando ao invés de me apoiar. Sim, já estava acontecendo tanta coisa e ainda, ao invés de ajudarem, estavam lá só julgando, né, e procurando possíveis causas para tudo aquilo, né. Lá em Provérbios, no capítulo 27, ele diz assim, no versículo 3, né, referente ao Jó, ele falou da questão do peso, aí o Senhor diz aqui no versículo 3 de 27 Provérbios, pesada é a pedra, também a areia pesa, contudo a ira do insensato é mais pesada que ambos. Né? Quando Jó diz aqui que está a ira e a mente pesada. E aí o Senhor vem e diz que tudo pesa, mas ele diz que a ira é mais pesada do que ambos. Então Jó fala que se ele colocar na balança a ira e a mente, né, como seria? E aí Provérbios diz que a ira ela é sempre mais pesada.
Então aqui o Senhor nos dá essa revelação. Momentos de dificuldade, que a sua ira não sobreponha. Que você tenha paciência, que avalie. Então aqui Jó foi isso, né? Ele foi esse homem paciente. Embora ele estivesse com a ira lá a ponto de chutar o balde, porque no momento desse, com os amigos acusando, você com sofrimento, com dor na alma, dor na carne, dor física, sem saber, para chutar o balde. Tem que ter muita paciência para não chutar o balde, para não fazer bobagem, né? Então, por isso que Jó é um homem paciente. Tem que ter a paciência de Jó, porque ele estava irado. Ele poderia ter chutado o balde, ele poderia ter blasfemado, ter feito muita coisa. Mas ele usou ali da razão, buscou assim, né, da fé no coração. Dessa história toda a gente vê, né, os amigos julgando, e a gente olha assim, lendo tudo isso, e fala, nossa, mas que amigos que ele tinha, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê isso no nosso dia a dia, assim, quantas vezes a gente não julga as coisas, as pessoas, as situações, ou fica questionando, né? E tentando ter algum entendimento com as coisas que acontecem. Então, assim, é natural nosso fazer isso, né? Todo mundo faz, todo mundo julga, todo mundo acha que tem a razão de saber por que aquilo está acontecendo, né? E daí, muitas vezes, assim, a pessoa cria, né, na mente dela uma suposição e quer ter razão com relação àquilo, quer que a verdade dela seja a verdade absoluta, né? E por isso a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa jeito, né, do ser humano de ser é falar, né? E a gente acaba falando demais. Por isso que a gente falou, né, que está lá em Provérbios, que está aqui, que muitas vezes a gente tem que ter a consciência, né, para ficar em silêncio, porque a gente não sabe de nada, né? Os Então, conceitos assim, humanos, né, Su? Os nossos conceitos, os ideais, assim, limitados da mente humana, não tem como a gente dar um veredito, é isso. Porque a grandeza, a imensidão de Deus, então a gente aprende muito isso. Que a gente tem que avaliar tudo quando toma um conceito humano, uma ideia, porque é limitado. Nós somos, a gente tem que ter essa consciência, que a gente não sabe tudo. Quanto mais sei, sei que nada sei. É a limitação dos conceitos humanos, da mente humana. Então, e na grandeza, né, na onipotência, na onisciência de Deus, a gente tem que ter essa soberania, essa reverência do quanto ele é grande. E é como a gente diz, de cada lição, de cada lugar, de cada situação que a gente passa, a gente tem que ter muito de sair de lá com um aprendizado, porque Deus está nos disciplinando, ele colocou ali essa situação, ele permitiu para um aprendizado. Então, a gente, diante disso, a gente vem e reverencia a Deus e tem paciência de estar no processo. Porque muitas das vezes nós não somos pacientes com o processo, né? A gente não é paciente com o processo. não. Eu estava lendo hoje de manhã e eu não lembro, era Salmo 91, só que eu não lembro qual que era a parte. É porque fala, você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia, não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Aí fala, né, continua falando, mas eu não lembro o que me veio na cabeça quando a gente estava falando. O Salmo 91, ele nos dá realmente esse livramento. E ele fala aqui no capítulo, nesse capítulo mesmo, que ele diz assim, que muitos vivem na escuridão, em pleno meio-dia, né? Então, é esse livramento que Deus nos concede. Ele nos livra da seta do inimigo. Qual é a seta do inimigo? É exatamente isso, é acusações, é a calúnia, é buscar realmente tirar você do propósito a qualquer custo, é um acidente. Então, a gente tem que realmente olhar para o céu, a gente tem que olhar para Deus, tem que olhar para Deus, tem que falar com Deus, buscar intimidade, porque Ele nos entende. Embora o mundo esteja querendo te acusar, mas Deus nos entende perfeitamente. Nossa intimidade, nossa conversa é direta, é eu e Ele, porque Ele sonda meu coração, Ele conhece-me por inteiro. E pois Ele próprio, Deus... Esse Salmo 91, se a gente lê em primeira pessoa, é uma oração assim poderosa para a gente
se sentir protegido mesmo, né? Então, assim, eu conheço muitas pessoas que fazem essa oração todos os dias, assim, mas ela tá em terceira pessoa. Se a gente trouxer ela para a primeira pessoa, dá uma paz, dá uma proteção, né? A gente se sente realmente protegido. Deixa eu ver como que tá aqui na minha versão na Bíblia, porque realmente... E Salmo, muitas pessoas usam Salmo 91 como amuleto na própria casa, né? Aberta, sim, a Bíblia aberta. E isso não protege. O que protege é a gente ter essa fé, a gente ter esse conhecimento dentro do nosso coração. A gente conhecer, realmente meditar em cada palavra, tomar posse. Então, quando a gente olha para o céu e pede a Deus e tem essa confiança, Ele nos entende perfeitamente. Que a gente feche os olhos para essas ideologias humanas, para a nossa limitação da nossa própria mente, não só da mente do outro, mas da nossa. E ter a certeza, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele nos entende, Ele próprio viveu acusações aqui no mundo, Ele próprio viveu essas aflições. Então, Ele nos entende perfeitamente. Então, é para onde a gente tem que estar focado, olhando, né? Deixa eu ver aqui no versículo 21, do 91, Salmo 91, que é esse abrigo do Altíssimo, é onde a gente busca o nosso refúgio, embora o mundo coloque acusações. Vou ler aqui. Morando no abrigo do Altíssimo. Então, a gente lê em primeira pessoa, né? Eu moro no abrigo do Altíssimo e à sombra do meu Deus glorioso. Dirá o Senhor, minha confiança, refúgio meu, o Deus em quem confio. Porque ele me livrará do laço do tropeço e de conversas ociosas. Entre as suas asas eu estou livre, e sobre as suas asas eu me refugio, como armadura ele me envolve da sua verdade. Não temo ao temor noturno, nem a seta que voe de dia, nem de intriga que ande na escuridão, nem do vento devastador ao meio-dia. Cairão ao meu lado milhares e milhares à minha direita, e a mim não chegará. Mas somente verei com os meus olhos, verei a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor és minha confiança e colocastes minha morada no alto. Não tocará em mim o mal, nem praga tocará a minha morada, porque ele dará as ordens aos seus anjos ao meu respeito, para que me proteja em todos os meus caminhos. Em seus braços me levará, para que eu não tropece o meu pé. Sobre a áspide e o basilisco pisareis, esmagarei o leão e o dragão. Ou seja, o domínio para pisar, né, sobre todo o mal, toda serpente, todo leão. Aqui o leão representa a força e a áspide a violência, né? E aí ele segue no versículo 14, porque a mim ele buscou. Ele me livrou e me fortaleceu, porquanto ele conhece o meu nome. Eu o invoquei e ele me respondeu. Com ele estou, eu na angústia, e ele me fortaleceu e me honrou. Com longa vida, ele me sacia e mostra a mim a minha salvação. Com longa vida, ele me sacia e mostra a minha salvação. Dá uma paz, né? Proteção, a gente se sente protegido, né? Ler em primeira pessoa é exatamente isso. Ele está falando direto para mim. 1000 cairão à minha direita, milhares à esquerda, e eu estou protegida. Então, diante das aflições do mundo, né? Se a gente se coloca no meio de tudo isso, então quando a gente tem essa consciência, eu estou protegida por Deus, Ele dá a ordem que os seus anjos estejam ali me protegendo, e Ele conhece o meu nome. E aqui a gente já tem falado, né, que Deus conhece, cada um de nós é especial, é individual para Deus. Então, quando a gente tem essa confiança nele, ele retribui isso, é sem questionar, né? Quando a gente crê, a gente crê. Eu sou a primeira a crer e tomar posse realmente dessa palavra. E é isso. Poderoso demais. A gente está na dependência do Senhor. Uhum. Então, é sempre isso, olhar para o alto, porque ele nos conhece, ele conhece toda a limitação humana, ele viveu as acusações injustas do mundo. Deus sabe tudo isso. E aí segue o capítulo 7, né? Jó declara as misérias da vida. E ele segue aqui com
Aqui ele não tem esperança para o futuro, né? Ele conclui aqui fazendo uma oração que revela sua impaciência, né? E daí eu tirei como lição desse capítulo, né? Que a gente deve conversar com Deus, né? Dizer para Ele tudo que a gente está sentindo e sobre as decisões que Ele toma, as circunstâncias que Ele permite, que a gente viu ontem, que as coisas que acontecem na nossa vida é porque Ele permite que aconteça, né? Então, quando a gente abre o nosso coração, começa um processo de cura realmente, né? Porque a gente vai se curando com o que a gente vai, com essa intimidade, né? Com tudo que a gente consegue expor diante de Deus as nossas aflições, né? E aí a gente percebe nesse capítulo, né? Que o quanto é importante essa oração e esse contato, essa proximidade com Deus, né? Para que a gente, em todos os momentos, siga firme, sabendo que Deus está ao nosso lado, né? Que Ele está, de uma forma ou de outra, protegendo a gente. Por mais que a gente, aos nossos olhos, a gente só veja coisa ruim, né? A gente tem que saber que Ele está ao nosso lado, né? E que Ele tá, assim, que nem eu falo, a gente quer as coisas do, no nosso tempo, né? Que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas o nosso tempo é diferente do tempo dele. E a gente tem que saber que aquilo vai passar, né? Nada é para sempre, né? Então, aquele momento... E nada fica ao acaso, né? Tudo tem um porquê. Então, o tempo ele é o melhor remédio, né? Para a gente desvendar qual era o motivo, qual era o aprendizado. Então, assim, a gente tem que tomar. A gente tem que tirar tudo como lição, né? Quando a gente vê aqui a história de Jó, naquele momento era impossível, assim, querer achar algum porquê, né? E muitas vezes a gente não tem que encontrar o porquê, né? Mas, assim, a gente tem que tirar como lição, ver o que a gente pode aprender com aquela situação, né? E com o tempo tudo vai se esclarecendo e a gente olha para trás depois e vê tudo que, o quanto a gente cresceu e tudo que a gente aprendeu com aquela situação, né? E não o porquê, né? Mas para quê? Então, lá no versículo 17 do capítulo 7, Jó faz assim: que é o homem para que o faças perecer e te preocupes com ele? Então, para que isso? E aí, para que o visites, versículo 18, para que o visites pela manhã e em um momento o ponhas à prova? Então, ele quer saber, para que isso, Senhor? Ele busca. E é viável, né? A gente se questionar, porque a gente só descobre muitas das coisas quando a gente começa a se questionar. Por quê? Para quê? Então, ele sempre fala isso aqui, para quê, Deus? Aí ele segue, até quando tu me deixarás? Acaso não me deixarás até que me trague o meu opróbrio? Né? Acaso não me deixarás até que chegue ali a morte? E aí no versículo 20 ele segue: se pequei, que te farei, ó Criador do homem? Por que determinastes que me encontrastes contigo? Te convertes em uma carga para mim. Então, assim, fica muito nesse questionamento. E das vezes que a gente vive a situação, a gente não nem entende. Então, vale esse questionamento. E quando a gente dá hoje mesmo, quando a gente avalia algumas situações lá no passado, que a gente vai ligar os pontos do passado para o futuro, aí a gente entende e a gente vê qual foi a lição que tomou daquilo. Então, lá no futuro, a gente liga os pontos, né? Fala-se que a gente entende o passado ligando com o presente, né? Ou a gente liga o ponto do presente que vai ligar com o passado e você compreende o futuro, que são os minutos seguintes. Então, imagina que ontem eu relatei, né, a questão de uma briga ali escolar. Naquele momento, meu Deus, por que isso? Eu não provoquei, a briga não é nem para mim, mas a pessoa tinha o meu nome e isso chegou diante de mim. Na hora lá, eu só tinha que enfrentar aquela situação e resolver, já que tá à minha frente, eu vou encarar, eu não vou fugir, então vamos.
teve uma lição grande, né? De fato teve. Então, há situações na vida, Jó está aqui numa situação, um acusador, uma situação simplesmente veio. E aí, qual foi o motivo daquela briga? Aqui o Senhor diz, ó, o açoite da língua será protegido e não temerás o desfalecimento quando vier. Por que eu entrei naquela briga? Foi o açoite de uma língua. Uma minha prima, que tem uma prima Laís por parte de pai, uma Laís por parte de mãe, soltou ali um fuxico, um negócio, açoite de língua. Então, qual foi o motivo da minha briga na escola? Fofoca, né? E aí a moça tomou, aí era uma outra Laís, e ela foi tomar satisfação comigo, que era a Laís. E aí, eu digo, eu nem sei quem você é, mas aí ele fala, ó, e não temerás o desfalecimento quando vier. Ou seja, enfrenta, vai lá resolver. Eu ia me acovardar ou eu ia enfrentar? Eu digo, a situação não é para mim, mas veio no nome de Laís, veio endereçado errado. Às vezes a gente não recebe correspondência errada. Acontece também. E aí vai haver. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? São acusações. E o acusador usa, ele coloca. Então, a gente tem que tomar muito nos aspectos, né? Muito grande. E aí eu te pergunto, você já recebeu culpa injustamente? Quem aqui já recebeu alguma culpa injusta? Quem nunca, né? Quem recebeu as correspondências ali que vêm erradas. A gente vê no mundo de hoje, tem pessoas que são, sim, vai em cárcere, depois de 5 anos de cadeia, 3, 2 ou o que seja ali, é que ele vai ser declarado inocente. Né? Foi acusado, foi preso injustamente, recebeu correspondência que não era direcionada. Então, é comum, né? A gente tem que olhar a Deus, ter confiança. E quando a gente é acusado injustamente, a gente fica aqui igual no desespero de Jó, né? E agora tá recebendo no corpo, na alma, essa situação, a pessoa fica mesmo irado. Mas aí tem que ter paciência, confiar em Deus, porque no momento certo Ele vai nos tirar de lá. Tem que confiar. E aí a gente segue no capítulo 8, né, senhor? Bildade toma parte do assunto. Quem é Bildade? É um amigo de Jó e o nome Bildade significa amor confuso. Ele é amigo, mas ao mesmo tempo ele também quer a solução para esse amigo, ele está lá para ajudar, mas ele fica aqui meio que confuso. Né? Ele coloca em dúvida, porque é da nossa mente humana, é da nossa limitação. Por isso que quando a gente está com um amigo, a gente não cabe a gente julgar, a gente tem que estar ali e apoiar, se ele tiver feito ou se ele não tiver feito. Né? Aqui fala que Bildade foi esse amigo confuso. E agora, eu vou ficar aqui do teu lado, eu te apoio ou não? Tu fez realmente algo de errado, porque eles questionavam Jó e diziam. E Jó declarava que era inocente. Então, muitas vezes, né, num caso assim, cabe a gente dizer, sim, eu sou humano, eu tenho minhas falhas, eu não sou 100% perfeito. Porque quando a gente reconhece de fato que... Porque qual foi a legalidade, o motivo aqui? Qual foi o motivo de Jó ter perdido os filhos, as posses e a saúde? Era o que ele mais temia. Ele plantou esse medo. Ou a gente tem medo ou a gente tem fé. Mas na nossa limitação humana, todos temos medo? Nós temos medos, nós temos inseguranças. Então aqui ele abriu essa legalidade. Aquilo que a gente mais teme nos sobrevém. Né? Imagina que a gente, numa situação... eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo do meu chefe, né, me dar aqui a demissão, eu tenho medo do chefe dar a demissão. Você fica martelando aquilo. Termina que você vai plantar isso e a pessoa nem está percebendo, mas é uma energia que você vai atrair, você vai se desmotivar, não vai fazer seu serviço como deveria, porque está plantando. Então você pensa, você sente, e aí você vai agir conforme aquilo já estivesse acontecendo. E a consequência vai ser o que você pensou. Né? Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, né? E é uma constância, né? Não é a gente pensar. Porque quando a gente tem medo, a gente pensa aquilo constantemente, né? Por isso que a gente acaba atraindo, né? Não é só um pensamento, a gente toma aquilo como se fosse uma verdade, né? Aquele medo passa a ser uma verdade na nossa vida, né? Então, ele fala aqui, né, Bildade. Ele diz assim são os caminhos de todo que se desvia de Deus, e a esperança do pagão deixará de existir. Então, aí ele segue aqui, ele fala no versículo 6, né?
E se fores inocente e íntegro agora, ele está atento e restaurará a tua justa morada. Mesmo que o teu início for insignificante, teu último estado será muito grande. Né? Igualmente, é uma passagem que Salomão também ele repete lá em Eclesiastes. Ele diz que o fim das coisas são sempre melhor, né, do que o começo. Então, aqui, Bildade, ao mesmo tempo, ele é como diz aqui, ele dá o tapa, ele mesmo faz o curativo, né? Ele fica ali no questionamento, ele diz que Deus realmente vai castigar, mas ao mesmo tempo ele vem e dá o conforto. Ele, como diz o próprio nome dele, é aquele amor confuso. Ele tá com um amigo ou ao mesmo tempo a ideologia, né, do que a gente tem de crença. Porque cada uma de nós temos uma concepção da crença que nós fomos criando, né, da confiança em Deus. Porque muita gente tem medo, né, alguns até já relataram aqui, que tem medo de chegar em Deus com medo dos castigos, né? Eita, que Deus castiga. Por quê? Colocaram lá na nossa infância, né? Que Deus é aquele punidor, aquele justo juiz severo. Então, a gente começa com essa crença e muitas pessoas não querem se chegar a Deus, o conhecimento da Bíblia, com esse medo, com essa crença. Então, cada um dos amigos aqui, eles chegam como que são, com esse entendimento que a gente sabe que é limitado da nossa mente humana. Mas aí ele vai e defende, né? Mesmo que o teu início seja insignificante, teu último estágio será muito grande. E aí ele confessa, né? E aí eles questionam, vai confessar. Então, aqui a gente vê que a gente tem que seguir a Deus, tem que buscar. E a obediência a Deus, ela é movida pelo medo, do qual essa que a gente foi criada, ou que muitas pessoas têm essa limitação de se chegar a Deus por medo dessa obediência movida pelo medo. Então a gente sabe que a melhor obediência é por amor, né? Então que a gente saiba que Deus ele é amoroso, que Ele nos ama, Ele nos cuida. Então essa obediência por Ele, ela deve ser movida pelo amor, pela gratidão. Por que nós amamos a Deus? Por que a gente está aqui servindo a Deus? Por amor, né, Su? Porque a gente ama, porque a gente é grata pela dádiva de vida, por tudo que Ele nos concede. Mesmo na nossa limitação, com o corpo aqui hoje meio que mole, meio febril, mas a gente não reclama, a gente está aqui. Eis-me aqui, Senhor, com o melhor que eu tenho, dispondo do tempo, né, com os compromissos que a gente tem a fazer, mas a gente vem e dedica o tempo aqui para te servir, por amor, por gratidão. Então, que seja essa reverência que a gente dê a Deus, né? Sempre isso. Sim. A gente vê que a intenção de Deus com essa história de Jó não é mostrar que ele era perfeito, né? Porque, assim, muitas vezes ele questionou, muitas vezes passou mil coisas na cabeça dele querendo entender também a situação que estava acontecendo, né? E a gente vê pela Bíblia toda que o único que foi perfeito foi Jesus, né? Então, assim, a gente vê que o que ele quer mostrar para a gente através dessa história é que a gente tem que ter uma fé sincera, a gente tem que confiar nele e adorar ele, independente de qualquer situação, né? Independente de qualquer coisa que aconteça. E foi isso que Jó fez. Né? Independente de ter perdido tudo, tá na pior situação possível. O que ele manteve foi sua fé, sua adoração e a sua confiança em Deus o tempo todo, né? Então, teve momentos de aflições, teve momentos em que ele ficou ali com o coração apertado, que ele ficou questionando, que ele ficou buscando entender onde ele errou, né? E é isso que a gente faz constantemente. Mas ainda assim, ele, né, a gente vê que ele fala do aniversário dele, lá do nascimento dele, né? Ele amaldiçoou, né, o nascimento dele, alguma coisa assim. Foi. Por que eu nasci, né? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Sim, mas em momento algum ele amaldiçoou a Deus por tudo que estava acontecendo, né? Então, assim, manteve constante, sabendo que por mais que ele estivesse passando aquilo, Deus deu momentos bons para eles e ele não iria se tornar amargo por estar num momento ruim, né? Então, é isso que eu vejo que ele quer mostrar esse capítulo de Jó pra gente. É muito isso. E o amigo faz questionamento. A gente está aqui, dois ou mais o mesmo propósito, a gente vai ter exatamente isso. É necessário, né, os questionamentos. Então, aqui esse amigo Bildade, ele tem essa confiança. Ele diz, se Deus exalta o justo, né, se o justo prospera, por que Jó
sendo justo perece, né? Então E a ele gente fica nessa é da nossa limitação de mente, é da limitação humana, mas a gente tem que entender que a grandeza de Deus é que é infinita, sabe? Tudo, por mais que a gente pense, por mais que a gente medite, a gente não tem essa conclusão absoluta que é realmente Deus. A gente nunca tem um veredito final. Ele é que tem todas as respostas, ele que sabe tudo. Então, a gente sim tem que ter pessoas para argumentar, amigos nesse sentido. Mas aí vem aqui o questionamento. Por que você obedece a Deus? É por medo, por pressão, ali vai a igreja por medo, para Deus abençoar, né? Aquele amor condicionado, eu vou fazer isso para Deus me dar a bênção, ou você faz por amor e por gratidão por tudo que ele já fez, né? Porque já temos a dádiva de vida, de saúde, e as aflições do mundo ele nos faz superar, né? Ele nos dá essa promessa, a gente viu aqui no Salmo 21, 1000 cairão, milhares à direita, milhares à esquerda, mas eu estarei guardado. Então você obedece por quê? Por amor ou por amor, né? Por medo ou por amor e gratidão? Né? A gente tem que fazer as escolhas todos os dias. Eu obedeço por amor e gratidão. Já obedeci por medo? Já, né? Então a gente tem que... Eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um processo. Daí eu já também, assim, né? E daí, nesse processo, me veio a consciência, assim. Aí eu falei, não é isso que eu quero, sabe? Não é isso que eu devo fazer, né? Porque Deus não é condicional, né? Assim, de se eu fizer isso, acontece aquilo, né? Mas tudo faz parte de um processo. Daí, quando a gente torna isso consciente, a gente começa, vira uma chavinha ali, começa a mudar, né? A fazer diferente. E daí a gente faz realmente, se entrega e faz por amor. Mas acho que é que nem quando a gente começa a criar intimidade com Deus, é um processo, né? No começo parece meio forçado, assim, e daí depois com o tempo a gente se entrega realmente, né? Entrega de todo o coração. Sim, é natural, a gente tem que estar no caminho, porque quando a gente está no caminho, a cada metro ali que a gente vai andando, vai havendo mais luz, vai havendo mais clarificação. E aqui a gente vê, né, que Bildade diz, o justo prospera. Por que que Jó perece? Então a gente vai ter essa consciência aqui, lá em Romanos 3, o apóstolo Paulo diz, não há homem justo. Então, ele fala, né, que todos nós fomos destituídos. Então, quando Jó aqui declara, mas eu sou inocente, e a gente sabe aqui, meditando nos estudos e tal, que sempre há uma ação que leva à reação, né? Mesmo que seja um pensamento, é uma ação. Mesmo que seja um temor, né? E na nossa limitação humana, a gente tem que reconhecer que não somos absolutamente inocentes e justos, né? Então, tem que ter essa consciência. E Jó, a todo tempo, ele defendia, por hora ele reconhecia que tinha uma culpa, por outra não. Mas, assim, a gente tem que ter consciência que somos imperfeitos, né? Nem Jesus, na forma humana, ele disse, quando chegaram a ele, diz, és tu muito bom? E ele diz, não sou bom. Bom só o Pai. Porque quando a gente está na nossa condição humana, a gente tem a dualidade do ser. Eu sou bom, sim, a parte de Deus em mim, mas tem um espinho na carne, a minha carnalidade, a minha fragilidade, a minha mentalidade humana. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. Aí o apóstolo Paulo fala lá no versículo 10 do capítulo 3. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então, assim, por mais que a gente busque ter uma integridade, fazer correto, em algum momento vai haver uma falha, né? É natural. Né? Então a gente tem que ter, sim, quando alguém vier. E aí Jó realmente se questionava, né? O que eu fiz, onde eu fiz, porque sempre vai haver. Então aqui a gente tem essa consciência, né? E aí a palavra diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. E aí quando ele fala dessa justiça, né? É no sentido, sim, eu estou buscando, eu tenho a autoridade de Deus por orar e realmente repreender isso, mas na autoridade que é da parte boa de mim, na autoridade do Espírito Santo que me reveste da graça, não pela autoridade, não nessa justiça da carne, né? Que nem eu falei, né? Ele, nesse capítulo de Jó, ele não mostra a perfeição dele, porque ninguém foi, só Jesus, né? Que se tornou mais próximo do que seria o perfeito, né? Mas é realmente manter na constância da fé, né? E da confiança, né?
E ele fala lá no versículo 19: eis que ele esquadrinha todos os seus caminhos, e do pó brotará outro. Né? Quando ele fala esquadrilhar, quer dizer que ele conhece tudo, pensamento, sentimento. Esquadrilhar é investigar minuciosamente, né? Então fala, Deus não rejeita os íntegros, nem presta ajuda aos malfeitores. Isso é a Bilde, né? O Bildade aqui, o amor confuso, né? Falando, colocando. Até que a tua boca se encha de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam se vestirão de opróbrio, e a morada dos ímpios não existirá mais. Então ele diz, né, que o Senhor vai honrar. Né? Quando a gente está no caminho aqui, Jó, ele busca procurar, né? Ele põe a confiança total no Senhor. E ele sempre diz, coloca em tua boca ali o louvor. Né? O Senhor esquadrilha, ele vai saber onde está. É Deus que nos dá a revelação. Então, por isso que a gente deve se manter no caminho, buscando, nos autoconhecendo mesmo para... Né? E no autoconhecimento a gente se descobre. A gente conhece nossos pontos fracos, a gente conhece nossos pontos fracos e fortes, para que a gente se afaste, né, do mal. Fala que Jó se afastava do mal. Então, Deus é soberano em todas as coisas. Ele vai nos disciplinar, ele vai nos orientar, mas que a nossa confiança sempre esteja em Deus, que a gente esteja no caminho sempre, né? Porque a gente tem sempre nas mãos o poder de escolha. Separar, né? Qual é a nossa escolha? O profano, o sagrado. Então, a gente tem que ver que realmente tudo é importante na nossa vida. E aqui, diante de toda essa situação com os amigos, a gente vê que é importante na nossa vida também a gente fazer seleções. A gente tem que estar constante fazendo separações. E o importante não é o que tem, mas quem você tem na jornada, né? Porque a gente vê que aqui Jó, ele perdeu as posses, perdeu os filhos e perdeu saúde. Mesmo assim, os amigos ainda chegaram ali, ficaram 7 dias e 7 noites com eles. Mesmo que eles viessem para confrontar, mas ainda assim ele tem essas pessoas. Então não é o que você tem. E aqui esses amigos estavam lá para ajudá-lo da sua forma, cada um à sua maneira. Ajudaram. E eles diziam, então o importante não é o que tem. Aqui Jó não tinha mais nada, nem saúde. Mas quem ele tem? Esses amigos estavam lá. Então a gente tem que estar em constante seleção. E só 3, né? Imagina que Jó, por ser um homem rico de grande posse, imagina quantos milhares de pessoas ele teria. Mas naquele momento só ali aqueles, né? Ele fala no Eliú em seguida, que apareceu ali. Então o importante não é o que a gente tem, é quem a gente tem para seguir com a gente na jornada, para questionar, para aprender. Né? Cada um de nós aqui. Então isso é muito importante. Então a gente vai ao capítulo 9 para encerrar, né? Jó justifica a Deus diante de Bildade. Então Jó respondeu dizendo, em verdade eu sei que assim é, o homem não é declarado inocente perante a Deus. Se alguém pretende contender com ele, não lhe responderia uma coisa sequer de 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endureceu diante dele, que teve paz? Aqui Jorge diz, a gente tem que ter um coração ensinável, a gente tem que aprender a sentir a repreensão de Deus quando ele quer nos disciplinar. E aí ele fala, quem se endureceu diante dele, que teve paz? Ou seja, aquele coração duro, de dura cerviz, que é incompreensível, não vai ter paz. A gente tem que ter esse coração maleável, paciente, para entender qual é a lição que Deus vai nos dar. Não é fácil, né? Mas é necessário. Não é fácil, não. E aí ele fala que ele é aquele que muda as montanhas e transporta a sua indignação. Não saberá? O que faz tremer a terra desde os fundamentos e estremece a seus habitantes? E ele segue lá no versículo 10. O que faz grandes obras sem limites e incontáveis feitos de poder? Incontáveis obras sem limites. Ou seja, a mente humana não alcança, né? Não alcança. Incontáveis feitos de poder. Eis que ele passa por mim. Eu não o vejo. E se me cercar por completo, não o percebo. Então aqui Jó diz, ele está comigo em todos os momentos. Eu não vou temer, eu vou ter paciência, porque eu sei que tem um aprendizado. Então, e quantas vezes a gente tem até aquele estado, quantas vezes a gente está na aflição que a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, Deus tem o direito de silenciar. Deus tem o direito de silenciar. Quando a gente pensa que Ele não está conosco, Ele está nos carregando no colo, ali em silêncio. E a gente querendo ouvir Deus, buscando a Deus, e Ele ali conosco. E Ele diz, não cabe a mim, porque às vezes a gente nem percebe.
mas ele sempre está ali. E aí ele segue lá no versículo 19. Se eu fosse justificado, não me humilharia, mas imploraria ao meu juiz. Se eu o chamo, ele me responde, não crerei até que ele atenda a minha voz. E aí ele segue no versículo 17. Porque me açoitou violentamente em todo o meu couro cabeludo e multiplica minhas feridas sem motivo. Muito forte, né? Sofre na carne. E no versículo 35 ele fala, falarei e não temerei, pois não estou contra ele. Então ele expressa a verdade do seu coração. Eu estou afligido, eu estou debilitado, eu estou sofrendo na carne, na alma. E eu falo o que eu estou sentindo. Com a sinceridade do meu coração eu falo e não temerei, pois não estou contra ele. Ele está questionando para entender, porque é normal, é natural de nós querermos, né? E aí muitas vezes a gente não questiona a Deus com medo, né? E sendo que Deus conhece a sinceridade do meu coração. E Jó ele expõe, ele é um sincero e essa sinceridade agrada o coração de Deus. Quantas vezes eu creio que você, na nossa sinceridade, a gente chega a Deus e diz, por que isso, Deus? A gente está sendo sincero com Deus. Muitas vezes, pelo medo, a gente não quer expor o que está pensando, mas Deus já sabe o que a gente está pensando. Então, que a gente fale, que a gente não tema nesse sentido de falar o que a gente pensa, mas sendo que não é blasfemando contra ele, mas buscando o entendimento. Tá falhando a conexão, né, Su? Então, a misericórdia e o amor de Deus é o que pode nos salvar. Então, Deus é sempre muito amoroso e misericordioso, e esse amor que nos salvou. Foi por amor que ele deu o seu Filho único, né? Então, quando Jesus entra na nossa vida, nós somos resgatados, né? Essa salvação nos livra realmente de todo o mal. Quando a gente acessa a ele, a gente já toma posse que sim, teremos aflições, mas que a nossa última aflição, que é da hora da viagem ali, nenhum mal nos alcançará, porque já está consumado, essa dívida já está paga. Quando a gente crer nele, toma posse dessa palavra da vida eterna, ele nos concede essa vitória. Então é crer e crer, crer. Confiança mesmo nesse amor que nos resgata. Gratidão a cada um de vocês, a cada um aqui presente. Que lição, né, Sô? Poxa. Muitos aprendizados, né? Que eu falei, quando a gente olha essa história, a gente vê que não é fácil a gente, né, ter a paciência, ter essa fé sem questionar, né, sem querer saber o porquê, né? Mas ao invés da gente buscar, querer entender o porquê que as coisas acontecem, a gente tem que buscar o que a gente pode tirar de lição daquilo, né? Porque o porquê, com o tempo, a gente talvez entenda, né? Mas no meio do caminho a gente tem que ir tirando as lições para que a gente se torne uma pessoa melhor com aquilo que está acontecendo. Nada é por acaso, nada é à toa, né? E se está acontecendo, a gente pode aprender, né? E tentar enxergar sempre com outros olhos, né? Porque a nossa visão é muito limitada, né? Então, a gente precisa buscar, tentar ampliar a nossa visão, enxergar com outros olhos para que a gente possa entender o que Deus está querendo mandar para a gente de mensagem com tudo que a gente está passando e vivendo, né? A tudo dai graças, né? Porque até o mal ele converte em bem dos que amam a Deus. O mal coopera para o bem de todos. Ele dá uma condicional aí nesse caso. Para os que amam a Deus. Então todo o mal ele é convertido. Que a gente realmente esteja sempre dando graças a Deus, no ruim, no bom. E a gente vê essa questão, né? Até no Mover lá teve uma pessoa que colocou a questão do arrependimento, né? Falando do arrepender, de voltar. Então, muito do que acontece hoje, do que a gente tem de aprendizado hoje, a gente vai entender muito quando a gente volta lá no nosso passado. Quando a gente dá esse ré, a gente entende tanta coisa, tanta lição que nos fortaleceu. Então, a ré, ela serve para isso, para a gente voltar, tomar as lembranças, as coisas boas, porque isso também vai nos fortalecer de tudo que a gente viveu. Quando a gente começa a falar de algo bom, de algo que aconteceu, nossa energia vai lá para cima. E quando a gente faz essa avaliação lá do passado e a gente vê agora, isso nos fortalece. Então, que a gente volte lá no passado para tomar as coisas boas de aprendizado, para entender o nosso momento agora, né? Porque tudo é da vontade de Deus, tudo é Ele nos capacitando. Então, em tudo dai graças, mantenhamos aqui a nossa fé, né? Amor, fé e a esperança. Dos três, o amor é o maior. Então, que a gente guarde nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, eu venci um bom combate e guardei a minha fé. Em nenhum momento ele duvidou de Deus,
né? E que nós tenhamos sempre a nossa fé guardada, esperança de dias melhores, e como diz aqui a passagem, o nosso início não determina, né, o nosso fim. Nosso início pode ter sido ali desastroso, mas a partir de uma decisão, da confiança, a gente faz uma nova história. Em Deus, nós temos essa página em branco hoje, e vamos para a ação. E também outra lição importante, não que a gente tem, que a gente tem é perecível, se perde, mas quem a gente tem na nossa vida, né, para nos apoiar, para nos ajudar. Então, já vem aqui para o nosso mover com a gente, porque temos uma rede de apoio incrível, né, e a gente faz aqui juntas, porque faz essa total diferença, estarmos em parceria. Gratidão a cada uma aqui presente, um bom domingo, que o desfrute seja excelente em família. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse aprendizado, por essa partilha aqui nessa mesa, que possamos multiplicar esse pão, que possamos semear, tanto absorver para nutrir o nosso corpo, nossa alma e espírito e abençoar mais vidas através dessa mensagem, Senhor. Nos concede o poder de execução, que cada palavra que seja praticada, que nós tenhamos, Senhor, a virtude de Jó, a paciência, a confiança em Ti, guardar sempre, Senhor, o amor. Que nós sejamos, em meio às nossas aflições, que nós mantenhamos a confiança, a perseverança de resistir, Senhor, a todo o mal, sem se defender de atacar, e que possamos, Senhor, em Ti, sermos vitoriosos, porque a gente já declara em nome do Senhor Jesus que em Ti nós somos mais que vencedores, nós temos o poder da palavra, nós temos o poder de execução para sim vencer cada dia. Se faz presente hoje e sempre em nossas vidas. Por tudo nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.